e eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, e eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um CR Casa. É uma alegria nós podermos hoje falar de Jesus, do Evangelho dele e de tudo que ele tem feito no nosso meio. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pelo seu CR Casa e de ver tudo o que está acontecendo nesses dias. Eu quero encorajar você a continuar participando, se envolvendo, trazendo mais pessoas. Se hoje é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, que você possa aí ser acolhido por esse CR Casa e que você possa chamar esse CR Casa agora de sua família, de pessoas que oram por você e que se importam com você. Nós estamos numa série de mensagens chamada Hábitos de um Coração Transformado. E que série Deus tem falado conosco nesses dias, tem sido muito especial. E nessa semana que se passou, eu falei sobre o hábito da simplicidade. Na primeira mensagem dessa série, eu falei sobre o hábito do autoexame, sobre reconhecermos algumas coisas na nossa vida que precisamos mudar. Nessa semana que se passou, eu falei sobre o hábito da simplicidade e o tema dessa mensagem foi quando menos é melhor. E então compartilhamos um pouco que dentro da nossa cultura, no dia a dia, nós temos uma mentira que é contada para nós, que quanto mais nós temos, melhor então somos. Mais é melhor. Se nós temos algo, queremos mais do que aquilo. Se nós temos um, queremos dois. E mais é sempre melhor. Essa foi a mentira que nós temos ali em Gênesis. Se você está fazendo o plano de leitura bíblica, você já passou por essa história. E eu quero recomendar a você, se você não começou, não tem problema. Nesse domingo agora, pegue aqui na igreja esse plano de leitura bíblica. Nós temos cada dia aqui alguns capítulos da Bíblia para você ler. Mas aqui falamos sobre Gênesis, capítulo 3, onde nós temos a história da serpente ali com Adão e Eva, e então ela traz uma grande mentira. Ela traz a ideia de que diz em Gênesis 3:1, né? Foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Deus tinha dado uma ordem para não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E então a serpente vem com uma mentira, porque a ideia dela aqui era que se você comer o fruto, que você não pode comer, se você tiver aquilo que ele disse que você não pode ter, então você será como Deus. E essa mentira da serpente, lá de Gênesis 3, é a mesma mentira dos dias atuais, que o que você não tem é o que você precisa para ser feliz, realizado e contente. Não é a ideia que o marketing e que a propaganda hoje nos coloca, o que você não tem
é o que você precisa. Nós demos vários exemplos e sabemos quantas e quantas pessoas olham produtos, por exemplo, nas redes sociais, e quando olham aquilo dizem, eu preciso disso. E mesmo não tendo, mesmo nunca tendo visto aquele produto, nós falamos, agora eu já sinto falta, eu preciso dele. Essa é a ideia, porque o que a cultura nos ensina? Mais é sempre melhor. Mas então surge uma pergunta para nós. E se as coisas que você tem estiverem impedindo você de ter a vida que você deseja? E então, aqui nós falamos sobre esse hábito da simplicidade. Nós contamos uma história sobre Paulo, quando ele está numa viagem, em Atos capítulo 27, e nós não vamos ler essa passagem agora, mas na versão King James, lá no versículo 38, diz que quando eles tinham comido o suficiente, eles estavam numa viagem, esse barco agora, esse navio é atingido por uma tempestade, e toda a tripulação achou que ia morrer, eles estavam jejuando, não estavam comendo, e Paulo ali chama a atenção deles, fala, não, nós precisamos comer, nós precisamos avançar, e então o versículo 38 de Atos 27 vai dizer que quando eles tinham comido o suficiente, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar, deixaram o barco mais leve para poder chegar agora e realmente continuarem a sua caminhada. Eu gosto dessa palavra que na versão King James aqui diz o suficiente. E o que é o suficiente? Suficiente é quando temos o que precisamos. E então nós trouxemos uma primeira frase, eu tenho o suficiente. Eu sei que você pode dizer isso pela fé hoje, talvez você pense, não, eu não tenho, mas você pode dizer isso, eu tenho o suficiente. E aqui eu propus 2 orações que nós podemos fazer na nossa caminhada de fé, na nossa vida com Deus, para nós obtermos o hábito da simplicidade. A primeira oração é, Deus, me dê menos do que não importa. E a segunda oração é, Deus, me dê mais do que realmente importa. E então, eu queria convidar você agora, em grupo, a ler 2 versículos ao qual nós trabalhamos também essa mensagem e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. O primeiro deles é Mateus 6, do versículo 19 ao 21. Mateus 6, versículo 19 ao 21. E o segundo versículo que você vai ler, junto em grupo, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6. Vocês podem ler agora esses 2 versículos em grupo. Bom, nós colocamos aqui então, dividimos essa mensagem diante dessas 2 orações e o primeiro deles é Deus, dê-me menos do que não importa. E então lemos Mateus 6 aqui, como vocês acabaram de ler, falando não acumulem para vocês tesouro na terra. E é muito difícil isso, porque é onde nós temos buscado todo momento acumular tesouros. E é aqui interessante que no final desse versículo, no 21, vai dizer, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Lembramos de uma frase que falamos lá na primeira mensagem, que diz, se você quer mudar a sua vida, mude seus hábitos. Mas se você quer mudar os seus hábitos, deixe Deus mudar o seu coração. E então aqui compartilhamos um pouco sobre algumas experiências, porque quando a Bíblia fala sobre não acumular, nós fazemos totalmente o contrário. Nós queremos uma garantia financeira, então queremos uma conta bancária gorda, porque na verdade não queremos para ter um dinheiro ali, uma reserva, é porque na verdade nós confiamos no que nós temos e não no que Deus tem dado a nós, e esse Deus que cuida de tudo. Por que nós queremos tantas roupas novas, tantas coisas, tantos produtos? Porque na verdade nós nos sentimos tão vazios, que muitas vezes vazios por dentro, e nós precisamos provar algo a alguém. Então, Hebreus 12, versículo 1 ao 2, vai dizer sobre nós, como testemunhas, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E também o versículo 2 vai dizer sobre nós termos os olhos colocados diante de Jesus, os olhos fitos em Jesus. Então, nós chegamos aqui numa primeira pergunta. Como você lida com a pressão cultural que nos diz que mais é sempre melhor? O que essa mentalidade tem impactado a sua vida espiritual e a sua vida emocional? Eu convido você agora a responder isso em grupo. Eu tenho certeza que não é tão fácil responder uma pergunta dessa, mas com certeza nós muitas vezes nos encontramos com esse desejo. O desejo do mais ser melhor. Mas Deus quer nos levar a essa contracultura. Não a ideia do que está sendo colocado lá fora, mas a ideia do que o Evangelho dele nos ensina. E então, nós avançamos aqui nessa mensagem. Então a primeira oração, Deus me dê menos
do que não importa. Mas então chegamos na segunda oração. Deus, dê-me mais do que realmente importa. Como você viu, Eclesiastes 4:6 diz: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. E então, por que a Bíblia diz que é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados? Porque na verdade nesse momento nós temos uma mão livre. E então, se eu tenho liberdade, o que eu posso fazer? Eu posso servir pessoas, eu posso abraçar pessoas, eu posso adorar a Deus, eu posso servir alguém. Eu posso entender que com um punhado eu estou satisfeito. E então, entendemos aqui que menos é melhor, mais não é melhor. Entendemos que melhor é ter um punhado do que ter uma grande dívida rodeando a nossa mente e guiando os nossos dias. Melhor é ter um punhado do que buscar tantas coisas para a nossa vida quando o nosso casamento está passando por dificuldades. Melhor é ter um punhado, mas ao mesmo tempo ter tempo de qualidade para servir a nossa família, ter um tempo com os filhos, com os amigos, ter um tempo para o CR Casa, para aprender mais de Deus, para ter novas amizades. Então, pensando que a nossa vida é curta e que nós não sabemos o dia do amanhã, o que realmente importa sobre a minha vida e sobre a sua vida? Nossa família, tempo com Deus, nossos filhos, a igreja, o chamado que Deus colocou para nós. Na hora que nós sabemos que a vida não vai muito bem, ou que a nossa saúde não vai bem, ou quando chega uma informação médica que nós temos pouco tempo de vida, não é a conta bancária, não é o celular da moda, não é o tênis novo, não é um carro, uma grande viagem. O que nós guardamos nessa mensagem é que quanto mais próximo nós estamos de Jesus, mais nós percebemos que as coisas mais significativas da vida não são coisas. E aqui eu quero propor uma última pergunta para nós orarmos, e então você tem um tempo agora, passando a palavra aos nossos líderes, você tem um tempo agora junto aos irmãos e irmãs que estão reunidos nesse momento. Deus, dê-me menos do que não importa. E Deus, dê-me mais do que realmente importa. Como essas orações podem moldar as suas prioridades e escolhas da sua vida? Eu convido você a responder isso agora em grupo e que você possa abrir o coração para que o Espírito Santo possa trazer cura, transformação, renovo sobre a sua vida, restauração sobre a sua vida. E a partir disso, orem, tenham um tempo de oração. E eu passo a palavra aos nossos líderes para que eles possam agora finalizar e vocês tenham um tempo de comunhão com muita qualidade. Que Deus abençoe você, um grande abraço e não se esqueça, domingo às 10 e às 19 nós estamos aqui e eu gostaria muito de ter todos vocês que estão no CR Casa juntos conosco nas nossas celebrações. E se você não pegou nosso plano de leitura, esse é o momento, você pode vir aqui domingo e pegar com qualquer pessoa da nossa equipe aqui. Que Deus abençoe você, um grande abraço, até mais.